Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao mais um Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Sinad, Canal 9 de Teresópolis. Eu sou seu apresentador, Walter Capanema, conversando sobre os assuntos mais importantes do momento. A nossa vida é cada vez mais digital, tem cada vez mais desafios, e para a gente atender esses desafios dessa área digital, nós vamos conversar hoje sobre o reconhecimento facial. É interessante a gente perceber a quantidade de câmeras que tem na nossa cidade, na nossa casa, no nosso condomínio. Essas câmeras muitas vezes registram o ambiente. Realmente até alguns lugares tem umas câmeras que são falsas. Mas a ideia é registrar ambientes para de repente acontecer algum assalto, algum roubo, e tem aí uma prova. Mas também há uma possibilidade de uso para reconhecer pessoas. Isso mesmo, a câmera vai reconhecer que é o fulano, o cicrano que está passando ali na frente, e eventualmente você vai ter de repente aí um processo, de repente você vai ter uma investigação policial envolvendo essa pessoa. É o chamado reconhecimento facial. E para falar desse tema tão moderno e tão importante, nós estamos tendo hoje o meu querido amigo Lucas Andrade, encarregado de proteção de dados da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Lucas, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Uma honra, Walter. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue espantar alguns fantasmas, algumas falácias que envolvem o desenvolvimento, não só o desenvolvimento da tecnologia, mas especificamente da implementação de reconhecimento facial. Lucas, eu falei nesse comecinho, eu sou leigo, você que é o técnico, se teriam câmeras que seriam possível reconhecer e identificar uma pessoa. Isso seria realmente reconhecimento facial? Olha, a gente usa no nosso dia a dia tecnologias que reconhecem não só o nosso rosto, como rostos em geral, e nem percebe. Veja, pega a câmera do teu telefone celular e ela foca no rosto das pessoas que estão na foto, isso é um tipo de reconhecimento Bem facial. lembrado, Né? verdade. Quando você pega a câmera do teu telefone e desbloqueia a tela, isso é outro tipo de reconhecimento facial. Ela reconheceu seu rosto. Ela reconhece o seu rosto, desbloqueia a tela através do reconhecimento do seu rosto. Nos dispositivos da Apple se chama Face ID. No Android eu não me lembro como é o nome, mas é uma mecânica semelhante. Isso tudo são mecânicas de reconhecimento facial. Ou seja, essa tecnologia está muito mais próximo da gente do que a gente. Verdade. Mas a gente precisa atentar para alguns riscos, principalmente quando a gente está usando esse tipo de tecnologia em ambientes de segurança pública e de investigação de crimes, porque o resultado disso pode ser impactar na liberdade ou na vida de alguém. Você poderia dar um exemplo dessa atividade de investigação? Posso, claro, imagina. Aconteceu um crime hoje na porta da sua casa. O seu muro em frente à sua porta tem uma câmera tradicional, certo? Que filma as imagens ali. O câmera chama circuito fechado de televisão, Sim. certo? Ela produz imagens e salva essas imagens em um arquivo, ou um arquivo físico, um hard drive, ou uma nuvem. Quando um crime acontece, uma das primeiras diligências das autoridades de investigação é tentar capturar, tentar recuperar essas imagens para entender a dinâmica dos fatos. Quando essa câmera filma o suposto autor daquele crime, a gente tem um material bruto, certo? Uma imagem, um vídeo, para sujeitar esse material a um software de reconhecimento facial. Sim. Então, no ambiente de investigação, como é que isso funciona na prática? Ele captura essas imagens são enviadas para um setor técnico dentro do corpo pericial, que aqui no Brasil não é independente, funciona dentro das polícias, e esse perito ele vai capturar esse rosto nessa imagem que a câmera de circuito fechado pegou, né? E vai submeter, vai comparar esse rosto, atributos físicos específicos, marcados, né? Com um banco de dados e ver. Esse sistema faz exatamente essa comparação dessa imagem capturada com um banco de dados. Sem semelhança. Exatamente. Ele vai procurar match, vai procurar semelhança. A devolução, o output desse sistema é uma lista de potenciais matches, né? A gente chama de potenciais semelhanças, né? Potenciais semelhantes. Sim. Aquele cara que estava na cena do crime. Sim. Beleza? Quem recebe essa lista é um perito. E através de uma metodologia científica estudada, através de um método desenvolvido, técnico, né? Técnico, auditável, inclusive, esse perito vai dar a última palavra sobre a identificação. Ele vai olhar aquela lista que o sistema deu e vai comparar
Ó, essa daqui é a pessoa que estava nessa imagem que você me trouxe aqui, investigador. Então você está me dizendo que até pode ter um computador aí nesse procedimento, mas sempre a palavra final vai ser de uma pessoa técnica. Sim, no caso da investigação, a palavra final é de um perito e ela é antecedida por uma metodologia, certo? E é importante que a gente frise isso, porque a crítica à metodologia é válida, porque você cria uma espiral positiva de tomada de decisão. A crítica à metodologia, exatamente. Eu aprimoro a minha metodologia, quanto mais eu submeto ela a críticas construtivas, né? Isso acontece com o sistema de reconhecimento facial. Eu aprimoro o meu algoritmo de reconhecimento facial, quanto mais eu submeto ele a estresses, a cenários não ortodoxos, a cenários não tradicionais. Eu treino aquele algoritmo, eu treino aquele sistema para melhorar a acurácia dele. Essa é a ideia. Ele vai ficando mais preciso e consegue detectar com mais precisão. Exatamente. Existe algum estudo a respeito da quantidade de precisão desses sistemas? Olha, numa consulta normal no Google, qualquer um que jogar hoje vai perceber, vai receber de volta um índice de acurácia, salvo engano, que gira em torno dos 90%, assim, mais ou menos. Veja. Mas imagina, suponhamos que esse dado seja o dado real. Eu tenho 10% de margem de erro, certo? Isso é muito pouco, esse 10%. Veja, 10% de margem de erro para o treinamento de um sistema, de um modelo de algoritmo, de onde eu vejo, não é tanto assim. Eu tenho um algoritmo muito bem treinado, porque ele acerta 90% das vezes. Sim. Só que a gente tem que lembrar aqui que a gente está num ambiente em que essa tomada de decisão pode implicar diretamente na restrição de liberdade de alguém, no direito de autodeterminação de alguém, certo? E quando eu tenho esses direitos fundamentais em risco, 10% é um número gigante. Mas ainda que não fosse, suponhamos que a gente tem o melhor sistema do mundo, com as ferramentas de governança mais acuradas, eu tenho um índice de acurácia de 99%. Vamos fazer um exercício didático aqui. Se eu tenho 1% de margem de erro numa população da cidade do Rio de Janeiro, que gira em torno de 6 milhões de pessoas, eu tenho 60 mil pessoas que estão submetidas a uma margem de erro de um sistema de reconhecimento facial. Ou seja, 60 mil pessoas podem, em potência, ser confundidas e serem abordadas e terem eventualmente serem confundidas com suspeitos de crimes ou com pessoas que têm mandado de prisão em aberto. A gente tem caso aqui no Rio de Janeiro. Salvo engano, uma mulher no Carnaval de Copacabana foi confundida com uma pessoa que teria praticado um crime no passado. E aí essa pessoa teria um mandado de prisão em aberto. Essa mulher foi recolhida e, eventualmente, né, nos procedimentos ali, as autoridades cumpriram esse mandado de prisão de outra pessoa. Outra pessoa, foi um erro. Prendendo essa mulher. Foi um erro de sistema. Então, o ponto é, sem demonizar demais a tecnologia, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa de algumas... A gente precisa se resguardar um pouco quando a gente for implementar essa tecnologia no Estado. Talvez o erro não seja necessariamente da tecnologia, mas do uso da tecnologia, na abordagem dessa informação. Quer dizer, eles tinham informação que tinha um match, mas não poderiam, de repente, ter checado, ou poderiam ter feito a abordagem de uma outra maneira. Quer dizer, tem que se pensar nessas possibilidades. Exato. As críticas... A sociedade civil tem desenvolvido críticas construtivas a esse respeito. Algumas críticas dizem respeito à falta de acurácia do modelo. Não é muito preciso. O modelo não é muito preciso. Ou seja, é exatamente essa história dessa margem de erro que a gente está falando. A gente tem um outro problema, que é a falta de atualização do banco de dados, certo? Então, se o meu banco de dados não é um banco de dados atualizado, não é uma boa base para busca, a chance de inacurácia do resultado é enorme. E a gente tem um problema também de falta de controle de segurança da informação e proteção de dados, desse fluxo de dados entre as estruturas de governo e as empresas que prestam esse serviço. Imagina, a Chiara de Tefé, no livro dela, tem uma passagem interessante que ela fala o seguinte: se a gente tiver um data breach, né, se a gente tiver um incidente, um vazamento de dados pessoais, Isso. A gente muda a senha do celular, a gente muda a senha do banco, mas o que faz do reconhecimento facial
uma tecnologia ideal para te identificar, né? É exatamente a singularidade dos seus pontos biométricos. Então, uma vez que você tem a sua biometria vazada, você não pode refazer. Você pode mudar a senha, mas não pode mudar o rosto. Não pode mudar o rosto. Então, o risco desse tipo de tecnologia, não por acaso, esse e outros dados pessoais, né, que identificam de maneira direta ou indireta a pessoa natural, ou seja, a foto do meu rosto é um dado pessoal meu. E nesse modelo biométrico, nessa análise biométrica, a gente consegue identificar um dado pessoal sensível, que demanda um pouco mais de controle, demanda controles mais robustos de segurança da informação e de proteção de dados, não por acaso. Lucas, deixa eu perguntar para você agora um dado pessoal. Você é policial civil e é encarregado de proteção de dados da Polícia Civil. Explica para a gente como é que um policial foi se interessar por proteção de dados e explica também para a gente o que faz o encarregado. Então, Walter, começando pela segunda pergunta, o encarregado de proteção de dados pessoais, ele tem algumas atribuições internas com relação à empresa que o contrata ou ao órgão público que o contrata e outras atribuições da porta para fora da empresa. Dentro da empresa, ele é o responsável por levantar a cultura da transformação digital e da proteção de dados pessoais dentro daquela organização e implementar um programa de governança de proteção de dados e de segurança da informação que nada mais é do que implementar naquela organização, pública ou privada, os controles que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e que as boas normas de boas práticas de segurança da informação determinam. Essas são as atribuições do encarregado de proteção de dados pessoais dentro das organizações. Da porta para fora, o encarregado de proteção de dados pessoais serve como ponto de contato com as autoridades responsáveis por fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em âmbito nacional e com os titulares de dados, que somos todos nós, os cidadãos. Todos nós somos titulares de dados pessoais. Então todo mundo tem o direito de saber se e como organizações públicas e privadas tratam os seus dados pessoais. Lucas, olha, você deu uma verdadeira aula pra gente, sensacional. Agora aqui, uma última pergunta antes da gente ir para o nosso próximo bloco. Existe alguma compatibilidade desse sistema de reconhecimento facial com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei 13.709 de 2018 é uma lei fundamental, uma lei que traz diversos direitos para a gente, né, que ela chama de titular. Tem como fazer algum tipo de compatibilidade? Com certeza. Veja, eu gosto de pensar na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como uma lei de forma, certo? Se você ler o texto da Lei de Proteção de Dados Pessoais, você não vai ver nenhum dispositivo dizendo que é possível ou não realizar determinada atividade de tratamento. Então, quando eu estou decidindo sobre implementar ou não uma tecnologia, eu preciso primeiro saber se ela cumpre os requisitos de segurança e de proteção de dados pessoais, para depois saber se aquela tecnologia vai influenciar de maneira positiva na entrega institucional que eu estou pretendendo com a implementação dela. Olha, Lucas, obrigado por essa verdadeira aula de proteção de dados que você deu pra gente e de reconhecimento facial. Vamos agora para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Smart News. Olá pessoal, estamos aqui de volta com o seu programa preferido de Direito Digital, Tecnologia e Inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. O nosso querido programa Smart News. Estou de volta aqui, Walter Capanema, o seu apresentador. A gente no primeiro bloco tivemos essa verdadeira aula com o Lucas sobre reconhecimento facial, ele explicou para a gente os seus usos, as possibilidades, mostrou para a gente que é possível sim usar essa ferramenta no aspecto positivo e dentro da legalidade, especialmente respeitando a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E agora aqui no nosso segundo bloco, o papo com o Lucas vai ser diferente. Nós vamos utilizar a experiência dele, nós vamos perguntar para ele quais são os passos que alguém deve seguir para poder migrar para essa área tecnológica. Quais são as ferramentas que nós precisamos ter? Afinal de contas, nós estamos vivendo um mundo cada vez mais digital e que demanda o uso de ferramentas digitais eficientes, ferramentas como, por exemplo, ligadas à inteligência artificial, que é um tema que a gente costuma sempre trazer para vocês aqui no Smart News. Lucas, para a gente começar, diz aqui para a gente
começou a sua carreira nessa área de tecnologia, direito digital? Como é que você começou com isso? Então, Walter, eu estudo para concurso entre o período de 2008 até 2017, 2018 ali. E durante esse tempo era uma carga muito grande de estudo. Todo mundo que estudou para concurso sabe como é que isso funciona. E em um determinado momento eu me deparei com um curso anual extensivo que a gente costuma fazer quando está estudando para concurso, que dava no final uma pós-graduação se você assistisse algumas matérias e produzisse um trabalho de conclusão. Esse curso específico era ministrado por alguns professores que tinham voltado de um doutorado sanduíche de Harvard. E eles vieram trazendo temas como blockchain, inteligência artificial, ação, linguagens, ferramentas de linguagem para negociação, proteção de dados pessoais e segurança da informação. E quando eu tive com esse tipo de conteúdo, eu olhei para os meus quase 10 anos de estudo para concurso e falei, olha, o que eu estudei, a bagagem que eu formei até hoje, vai me ajudar, mas não vai resolver os problemas que a gente vai ter como sociedade daqui para frente. Porque quanto mais a tecnologia se embrenha no nosso dia a dia ali, mais problemas diferentes a gente vai ter. Conceitos diferentes, jurídicos principalmente, a gente vai ter que criar. E repetir aqueles conceitos que a gente aprende nos livros não ia resolver esse tipo de problema. E aí eu decidi direcionar o meu estudo exclusivamente ao direito digital. Veja, eu tenho formação jurídica eu me formei em 2013 e na faculdade de Direito. Não tinha antecedente de tecnologia da informação, sempre fui muito grosso com esse tipo de tecnologia. Tinha alguma matéria na sua faculdade de direito digital? Não tinha, nada. Na época não tinha nada. Na época a gente usava o computador para editor de texto e PowerPoint no máximo, no máximo. Isso se você fosse um cara mais ou menos antenado, sabe? Porque não tinha processo eletrônico, era processo físico, sabe? Então eu vivi sempre nesse ambiente extra digital. A minha participação digital era muito pequena. E aí, apesar de não ter essa vivência prévia, eu comecei a estudar e comecei a mergulhar e comecei a tentar adaptar o mundo do jeito que eu via para tentar resolver os problemas desse ambiente digital. E aí a gente começa a falar sobre design thinking, que é uma metodologia de soluções de problemas. A gente começa a falar sobre storytelling, que é como você consegue, com ou sem ferramentas de tecnologia, como você consegue contar uma história de forma a provocar o seu ouvinte, certo? E gerar no seu ouvinte um impacto positivo. Fala de proteção de dados e de segurança da informação, que foi a área que eu escolhi trabalhar, porque, imagina, todo mundo, a base da tecnologia é o tratamento de dados pessoais. Como que o direito regula o tratamento desses dados pessoais? Como que a gente vai fazer a partir de agora? E isso tudo me tocou de uma forma que eu dediquei toda a vida profissional a esse tipo de conteúdo, sem ter nenhum conhecimento prévio de tecnologia, tendo as minhas dificuldades com alguns temas técnicos, mas eu consegui fazer essa transição de carreira, inclusive para o ambiente acadêmico, dedicando horas de estudo e principalmente tentando resolver problemas e servir a sociedade, ao órgão que eu sirvo, às empresas para quem eu prestei algum tipo de auxílio, resolvendo o problema deles com esse conhecimento. Agora, Lucas, esse tipo de ferramental, essas ferramentas todas que você mencionou, elas seriam úteis para as empresas em geral, para alguém que queira entrar no mercado de trabalho e já começar a aprender uma ferramenta? Não, com certeza, Walter. Veja, existe hoje no mercado uma tendência das pessoas não fazerem nem faculdade. Existe uma geração que prefere costurar conhecimentos esparsos para solucionar um problema em específico. Para eles é muito melhor do que você ter um curso inteiro de 5 anos, cheio de conhecimento que você não vai usar para resolver o específico. E que às vezes está desatualizado, né? O direito, por exemplo, né? Que não tem direito digital. Exatamente. Então, veja, é muito mais fácil, de onde eu vejo, a pessoa se dedicar a resolver um problema específico e, a partir daí, buscar as ferramentas que você precisa para resolver esse problema específico. Ou seja, se o sujeito é um professor e quer fazer uma transição quer dar aulas melhor,
Ele pode usar, por exemplo, uma ferramenta de IA como o ChatGPT para produzir aulas melhores, para entender melhor. Como é que ele poderia fazer se usar o ChatGPT como professor? Então, o ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial generativa, basicamente responde a comandos humanos. Então, você pode pedir ao ChatGPT que planeje aulas sobre um tema específico baseado num conhecimento atual do livro tal, que é o livro que você usa para sua matéria, por exemplo, para normalmente com a sua matéria, ou se você quiser um livro diferente para você ter um contraponto. As ferramentas de inteligência artificial como um todo, de onde eu vejo, são, como o nome diz, ferramentas. Elas não substituem a tua atuação profissional, elas não substituem a tua tomada de decisão, mas elas são excelentes auxiliares, excelentes assessores para que você faça melhor o que você quer fazer. Por isso que o importante de onde eu vejo é primeiro você decidir qual problema você quer resolver. E a partir daí, buscar as ferramentas. Não precisa ter antecedente, não precisa ter conhecimento anterior, que eu quero dizer, não precisa necessariamente ser formado em nada. Você pode fazer essa busca pelas ferramentas de inteligência artificial para resolver o problema que você quiser, desde que você entenda que o seu papel é usar aquela ferramenta como um auxílio do trabalho. Um instrumento. Um instrumento. E para usar o ChatGPT não é tão complicado, né? Porque basicamente você, como você falou muito bem, ele é uma entrada de texto, né? Tem um texto lá, chat de verdade, e você vai lá e coloca os seus comandos, crie uma receita de bolo, crie uma sugestão, uma ementa de uma aula de direito digital. Sim, sim. Algo nesse sentido, né? Exato. Hoje a gente começa a ver surgir a profissão que chama engenheiro de prompt. O que é prompt? Prompt é o comando que você dá no chat GPT. Aquele espaçozinho prompt? Exato. Não, na verdade é o texto que você coloca naquele espaço. Então, quando no chat GPT, quando você tem o espaço do texto, você diz, crie uma receita de bolo, é o prompt. É o comando que você dá para aquela inteligência artificial, é o input. E tem algum macete para criar um prompt? Existem alguns. Dependendo tem um pessoal que eu gosto muito de assistir, que eles criaram um método mnemônico para você criar prompt. Então, o prompt sempre tem que ser imperativo, eu tenho que dar um comando imperativo para a inteligência artificial. Crie, né? Faça. Crie, faça, exatamente. Ele tem que ter um contexto, ou seja, eu preciso dizer para a inteligência artificial em qual contexto eu estou dando aquela ordem. Estou planejando uma aula de direito digital. Exatamente. Estou planejando uma aula de direito digital. Contexto. Crie, para mim, 5 tópicos sobre proteção de dados. Então, eu tenho um contexto, eu dei uma ordem, eu especifiquei, dei um comando direto, sim, certo? Eu especifiquei o conteúdo que eu queria ver naquela resposta e o retorno que a ferramenta de inteligência artificial vai, ele fica muito, um modelo de acurácia, né? Uma ideia de eu consigo extrair mais daquela inteligência artificial. Veja, o engenheiro de prompt é o bom perguntador, é o bom entrevistador, certo? Então, quando eu desenvolvo habilidades linguísticas, de saber falar, de saber perguntar, de saber ouvir, eu me torno um bom engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt, mas veja, eu me torno um bom chefe de inteligência artificial. Então quem escreve bem, se comunica bem, tem chance de saber lidar bem com a IA. Muita chance. Muita chance. Porque, principalmente em IA generativa de texto. Mas, se a gente for parar para pensar que a entrada da maioria das ferramentas de inteligência artificial é texto, eu posso, por exemplo, ser um excelente artista, né? Sem saber pintar. Exato. Uso uma ferramenta de inteligência artificial geradora de imagens, as minhas habilidades de linguagem, eu sei falar bem, eu sei explicar bem, eu peço para aquela inteligência artificial gerar uma imagem. E eu não sei desenhar. Então, imagina, eu gosto de parar para raciocinar sobre isso, no sentido de que o desenvolvimento da tecnologia abre espaço para a gente ser cada vez mais humano, ser cada vez mais criativo, desde que a gente saiba usar essa tecnologia, de novo, para resolver os nossos problemas da vida real. Ela não é ruim. Não, de forma Ela é inerte,
ela depende muito do uso que você vai dar. Exato, exato. Você conseguiria pensar numa outra ferramenta assim, tecnológica que seria útil para a gente aprender hoje em dia? Ou seja, ChatGPT já é uma delas. Você falou do Visual Thinking. O Design Thinking e o Visual Law é um conceito que a gente usa também de você simplificar documentos jurídicos, né? E o Design Thinking é uma metodologia de resolução de problemas complexos. Você, grosso modo, você quebra problemas complexos em etapas a partir de uma metodologia específica para poder chegar no final da metodologia com uma solução real. É uma técnica de resolução de problemas. Exato. E funciona? Olha, as startups usam metodologias de Design Thinking para criar produtos. As empresas grandes usam metodologias de Design Thinking para fazer planejamento estratégico. Empresas de marketing usam metodologias de Design Thinking para desenvolver ferramentas de criação de cultura institucional para os seus clientes. Então, veja, independente do problema, é uma analogia legal às ferramentas de tecnologia que a gente está falando como um todo. Independente de qual seja esse problema que você quer resolver, através desse tipo de ferramenta, pode ser que você ganhe tempo, né? Pode ser que você facilite o teu percurso e chegue no final com uma solução, quiçá, inovadora, e quem sabe isso gere um produto, um serviço, e quem sabe você consiga fazer uma transição de carreira ou começar uma vida profissional a partir disso tudo. Olha que maravilha. Lucas, você deu novamente uma verdadeira aula para a gente, mostrou as incríveis possibilidades que a tecnologia traz para a nossa vida, para você que de repente quer fazer um curso técnico, quer aprender. É fundamental hoje em dia um profissional conhecer tecnologia. Agora, vamos passar para os seus agradecimentos finais, para as suas considerações finais. A gente só tem a crescer com esse tipo de troca, e sempre que a gente enfrenta esse tipo de tecnologia, a gente tem que tomar muito cuidado com os fantasmas, né? Como eu falei no começo da nossa troca aqui. Todo mundo vem de susto. Então, se você não quer ser vítima desses vendedores de susto, procure conhecimento técnico específico. Se informe. E, enfim, é uma honra participar. Contem comigo no que puder para ajudar vocês aí nessa transição de carreira ou no desenvolvimento de uma carreira profissional do zero. Se puder ajudar, podem contar comigo. Lucas, obrigado pela sua gentileza. Eu quero também agradecer vocês aí de casa que estão nos assistindo. Vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais. Mandem também para a gente as suas sugestões de programa. Muito obrigado e até o nosso próximo Smart News.